Olá, queridos pais, a paz de Cristo. Estamos aqui mais uma vez para mais um vídeo orientativo da catequese familiar da paróquia Santa Catarina de Alexandria. E nesse encontro, o nosso 17º encontro, de total de 41, nós vamos falar sobre a escolha dos apóstolos, né? O título é Eu vos farei pescadores de homens. A atividade desta semana deve ser entregue na missa dominical do dia 2 ou 3 de julho. E a gente inicia falando que exatamente vamos comentar sobre o chamado aos apóstolos. Por isso a gente inicia rezando a oração pelas vocações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, Mestre Divino, que chamastes os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que vocês sejam fiéis como apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Nós começamos falando que Deus quer a participação do ser humano, né? Ao longo de toda a Bíblia a gente vê que Deus, por mais que Ele seja todo-poderoso, Ele podendo fazer tudo, Ele sempre convida os seres humanos a participarem do seu projeto, né? E a ação salvadora de Jesus mostra muito isso. Jesus sempre chama as pessoas a participarem da salvação, convida as pessoas a viverem a sua fé. E nesse caso específico do encontro de hoje, nós vamos ver que ele começa a anunciar a boa nova do reino, ensinando as verdades de Deus para um grupo muito específico. Ele começa a chamar algumas pessoas que vão se tornar os seus discípulos, os seus apóstolos, né? Dentre esses discípulos, ele escolhe 12 especiais, que eles estavam sempre juntos e aprenderam tudo o que Jesus ensinava. Nós seguimos, né, mostrando quem eram esses apóstolos, né? Vai ter uma iluminação bíblica a seguir, que é sobre o chamado de Pedro, né? Mas o que a gente vai ver é que esses apóstolos eram pessoas simples, né? E pecadoras como nós. Pedro, quando enxerga o poder de Jesus, ele se assusta e diz: afasta-se de mim, Senhor, porque eu sou um pecador, né? Mas Jesus não veio para escolher homens perfeitos. Ele escolheu pessoas realmente simples, como os pescadores Pedro, André, Tiago e João, pessoas que eram rejeitadas pela sociedade, como o cobrador de impostos Mateus. E em cada apóstolo, com seus defeitos e suas virtudes, ele foi plantando a sementinha do reino. E é essa semente que vai criar a igreja, né? Que é santa, porque nasce de Deus e caminha para Deus, mas também é pecadora, porque todos nós cometemos erros e precisamos da misericórdia do Pai. Nós às vezes achamos que a igreja é o templo, o prédio no qual são rezadas as missas, né? Mas a verdadeira igreja é feita de pessoas. Nós, batizados, é que damos continuidade à missão dos apóstolos. Então tem a iluminação bíblica, o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 1 ao 11. Depois nós temos um Vamos Exercitar, né, que é um caça-palavras, para procurar o nome dos apóstolos. Então o nome dele está aqui em letras maiúsculas e nós temos que encontrar aqui, né, no meio do texto o nome dos 12 apóstolos, tá bom? O número 5 fala um pouquinho sobre a nossa missão, né? A gente viu que os apóstolos, eles acompanharam Jesus na caminhada. E o fato de eles estarem junto de Jesus, que fazia milagres, que fazia coisas incríveis, né? Não garantiu a eles uma fé à prova de qualquer coisa, né? Muitas vezes eles duvidaram, eles fraquejaram, um deles até desistiu, né? Judas, e traiu Jesus. Quando Jesus foi preso, poucos ficaram juntos. Depois da morte de Cristo, mesmo com medo, eles voltaram a se reunir como igreja. E Jesus aparece ressuscitado para eles e dá força para eles. Essa força ela fica ainda mais clara no dia de Pentecostes, na descida do Espírito Santo, né? Quando eles estão lá também com medo, junto com Maria, e o Espírito Santo desce e eles saem anunciando em línguas. Nós também somos chamados a viver a igreja. Há muito trabalho que precisa ser feito, há muitos irmãos que precisam de nós, e nós, mesmo com medos e dúvidas, né, temos que entender que quando a gente recebe a Eucaristia, quando a gente encontra com Jesus nos sacramentos, a gente ganha força para a nossa missão. E a gente conclui o encontro de hoje rezando no Pai Nosso, fazendo o sinal da cruz.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.